Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui com o assunto os donos da cena, estrelas e cômicos, né? Um pouquinho da história do teatro brasileiro. Estamos falando sobre a rincha, né, que tinha entre os cômicos, as estrelas, né, os empresários, né, os atores, como era a prática, né, de representar naquela época. Já falamos sobre muitas coisas, tá? Então, se você não tá chegando aqui agora, volta, tem muitos vídeos anteriores aí falando sobre esse livro, que é uma preciosidade da história do teatro brasileiro, muito importante. Então, se você quiser conhecer um pouquinho dessa história, tem muita história para falar aqui, tá? E nós estamos na parte 3, tá? Nós estamos na parte em que nós vamos entender ali, né? Descobrimos também naquela época em 1800, né? Que o improviso não era bem visto para alguns historiadores, para alguns profissionais do teatro, não era bem visto, né? Os jornalistas, porque eles achavam que o improviso ou colocar cacos, né? Que na época era visto como o apepinar, né? Que era uma forma antiga de dizer que aquilo não era legal, que aquilo não era decente para o teatro, né? Então, e hoje, né, nós temos o stand-up comedy, né, que é muito, a base é o improviso, né? Nós temos tantos espetáculos, né, de comédias, né, com muito improviso, com muito riso, muitos cacos colocados ali, né? Aliás, são espetáculos que eles são guiados pelo improviso, né? Eles não têm nada ensaiado, é tudo improvisado. E então muita coisa mudou, né? Mas é interessante a gente saber um pouco da história, a gente entender o que foi que aconteceu naquela época, por que eles tratavam o improviso daquela maneira. E vamos lá, dar continuidade então para ver, né? Vamos lá. Essa recriação dos papéis e cenas no improviso do palco ocupava lugar central nos espetáculos ligeiros e era o ápice de um procedimento característico dos gêneros que pressupunham a complementaridade em sua performance. Muitos papéis eram escritos para os componentes fixos das companhias, prevendo sua apropriação, sua recriação, segundo os recursos cômicos próprios. Se o canto e as vozes preparadas vinham da Europa, acompanhadas de um élan da modernidade, o humor tinha extrato local, com passagens pelas festas populares e as barracas de feira. Leia-se o curioso parágrafo 12 do decreto de 21 de julho de 1897, que regulava a inspeção dos teatros e outras casas de espetáculos do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, vamos ver. Os atores que alterarem o texto das peças, acrescentando ou diminuindo palavras que derem a estas sentido equívoco por meio de inflexão da voz e gestos, ou nas pantomimas e danças, fizerem acenos e meneios indecentes, incorrerão na multa de 10 a 20 em 4 a 8 dias de prisão. Gente, passada. Passada. Olha como é importante a gente conhecer a história. Naquela época, o improviso era visto como era tido como uma punição de prisão e multa. Imagina hoje, né? Hoje a gente vê de uma forma muito diferente, né? Porque é isso, é como eu acabei de ler aqui, eles olhavam isso como formas indecentes, desrespeitoso com o teatro, desrespeitoso com o público. E hoje nada mais é do que uma técnica importantíssima, né? Pra gente segurar a base ali do que tá acontecendo, né? Do espetáculo ali, em respeito inclusive ao público, né? Viola Spolin, por exemplo, né? Eu já falei dela aqui pra vocês. Ela tem jogos de improviso, né? Ela trata o trabalho do ator ali sendo a base do improviso, de improvisar, saber o que está fazendo no palco, ter o domínio,
né? É a arte do improviso, né? São jogos muito fortes, importantes para ajudar o ator, né? Nesse domínio, nessa liberdade de conseguir representar sem ficar tão preso a determinados assuntos, né? Então acho que isso é importante. Olha só como é legal a gente conhecer, né? Entender também essas nuances, né, do que estava acontecendo naquela época. Mas vamos lá, vamos dar continuidade, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Arthur Azevedo comenta: se a polícia quiser dar inteiro cumprimento a essa disposição, não haverá espetáculos, porque os nossos artistas, salvo honrosas exceções, passarão na cadeia a maior parte da existência. Francisco Correia Vasques certamente estaria entre esses artistas se fosse vivo na ocasião. Ele representou para a comédia brasileira da segunda metade do século XIX papel semelhante ao que João Caetano tivera em meados do século. Presença marcante e determinante para os rumos do estabelecimento teatral na cidade. Paralelo que ele mesmo ajudou a estabelecer quando lutou para erguer uma estátua em homenagem a João Caetano. Dono de uma imensa popularidade que o tornava íntimo das plateias, era tratado sem formalismos como Vasques. Se sua trajetória pessoal, da Barraca do Teles à companhia de Jacinto Heller, merece estudos próprios que vêm sendo realizados. Logo após sua morte, em dezembro de 1892, Arthur Azevedo registrou em A Notícia: o falecimento de Vasques, o ator mais querido das nossas plateias, o artista que com suas qualidades, que eram muitas, e os seus defeitos, que não eram poucos, foi a encarnação mais tópica no nosso teatro. Teve na imprensa uma longa, piedosa e merecida comemoração. Seu prestígio como primeiro ator cômico brasileiro se estendia a Portugal, onde era comparado a Taborda, seu amigo. As mais de 50 cenas cômicas escritas por ele atraíam grande concorrência das plateias, que também aplaudiam números inovadores e ousados. Quando ele morreu em 1892, as homenagens também apontavam para aqueles que teriam sido seus pontos fracos, segundo alguns críticos, ou a excelência de sua arte, segundo seu público. A qualidade que lhe faltou sempre foi a sobriedade, de temperamento irrequieto, de uma alegria enorme e comunicativa. Ele não podia resignar-se à monotonia de uma peça. E desde que uma cena lhe parecesse enfadonha, ele recorria às suas molas, preparava uma cara irresistivelmente cômica, arrancava uma voz entre cavernosa e nasal e o efeito era pronto. Toda a plateia se agitava a gargalhadas. Faltava-lhe também a ciência da caracterização que não fosse grotesca. Então, olha só, né, gente? Olha só que interessante, né? Olha como cada coisa, né? Como essa notícia da prisão, né? De quem improvisasse, né? Foi também trazendo opiniões ali do Arthur Azevedo, por exemplo. Como assim? Se a polícia fizer um negócio desse, né? Então todo mundo vai... Grande parte dos atores vão estar lá na prisão, né? Não vai ter mais espetáculo, porque isso, né? Cadê a liberdade, né? De representar também, né? Nem sempre era possível naquela época, né? Era uma época difícil para alguns atores, né? E empresários. Mas vamos lá. Os recursos cômicos tradicionais de Vasques era ao mesmo tempo sua base disponível para seduzir as plateias e alvo das críticas mais frequentes. O amigo Guilherme de Aguiar, que Vasques pranteara, era especialista em tipos burlescos de operetas e mágicas. Podia também realizar trabalhos dramáticos nesses gêneros como Sinos de Corneville e Frei Satanás, o que lhe garantia elogio mais generoso por parte de parceiros como Eduardo Vitorino. No Frei Satanás obteve um dos seus mais completos triunfos. Em toda a peça, esse grande ator dava uma tal impressão de arte que ia estar a representar uma notável obra dramática. Uau!
Vamos então, né? Vamos ali continuar aqui com esse assunto maravilhoso e entender ali para onde, quais são os rumos dessa arte, né, de representar naquela época, datada lá a partir de 1890, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá? Muito obrigada e até a próxima!